Olá, irmãos! Hoje eu quero falar com vocês sobre feminilidade aos olhos de Deus, feminilidade bíblica. O que é ser mulher de uma maneira que agrade a Deus? Na verdade, foi Deus quem criou homem e mulher, Ele nos criou diferentes e Ele nos deixou informações nas Escrituras do que seria uma mulher que glorifica o seu nome. Então nós vamos olhar algumas passagens e vamos entender como é que nós podemos viver, nós mulheres, viver de uma maneira que agrada a Deus. Infelizmente, esse tema de feminilidade, do que é ser mulher, tem sido muito distorcido pelo mundo. A verdadeira feminilidade, essa feminilidade que agrada a Deus, ela tem sido deixada de lado, tem sido desprezada. E os conceitos que o mundo tem colocado tem criado dois estereótipos. Um seria o estereótipo do que seria uma mulher feliz, que é aquela mulher independente, sensual, realizada profissionalmente e provavelmente não é casada, não tem filhos. Essa seria a mulher feliz que o mundo mostra para todo lado. E o estereótipo do que seria a mulher religiosa, vamos colocar assim, né? Seria uma mulher triste, mal arrumada, uma mulher que não tem muita capacidade intelectual, e absolutamente isso não é o que Deus projetou para as mulheres. Então vamos nos voltar às Escrituras e entender o que é que Deus planejou para nós mulheres. E o nosso ponto de partida sempre é a criação, né? Quando a gente fala nesse assunto de homem e mulher, nós precisamos entender como é que Deus nos criou, para que Ele nos criou. Nós vemos em Gênesis 26 e 27, diz o seguinte, a palavra do Senhor. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui nós vemos que tanto homem quanto mulher foram criados para serem a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, para serem os representantes visíveis do Deus invisível. Deus coloca Adão e Eva como seus representantes. O objetivo era que toda a criação pudesse olhar para aqueles dois seres criados e entender que ali existia um Deus soberano. Eles deveriam ser representantes. Então nós temos esse relato aqui. Mais para frente, Gênesis 2:18, a criação específica da mulher. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E nesse ponto, o que estava acontecendo? Deus havia criado a terra, os céus, os animais, tudo isso ele disse que era muito bom. Mas uma coisa ele olha na criação, que era Adão sozinho, sem alguém que o correspondesse. Então ele decide criar a mulher como a auxiliadora, a ajudadora do homem. E infelizmente algumas pessoas olham para essa realidade e pensam que o fato da mulher ser auxiliadora, a esposa ser auxiliadora do marido, isso diminuiria ela de alguma forma. E isso não é verdade, porque esse termo auxiliadora, ajudadora, é o mesmo termo que é usado para descrever o próprio Deus. Deus é o nosso auxílio, Deus é o nosso ajudador. O livro de Salmos vai falar muito sobre isso. Então, o fato da mulher ser criada para ser ajudadora, auxiliadora, isso não diminui em nada o valor da mulher. Homem e mulher foram criados com valor igual, com papéis diferentes, mas o valor igual. E mais para frente, Deus vai estabelecer o casamento. Por isso, deixa homem, pai e mãe e se une à sua mulher, formando os dois uma só carne. Então, aqui nós temos a criação. Então, homem e mulher são criados para serem imagem e semelhança do Senhor, representantes do Senhor. Talvez vocês, mulheres, meninas, solteiras, estejam pensando: então a mulher
só tem significado, só tem valor, só tem identidade se ela for casada. A feminilidade bíblica, então, se resumiria ao papel de dona de casa, de esposa. E isso não é verdade, isso não é o que as escrituras ensinam. Até porque Deus não promete casamento para todas as pessoas. Deus não promete filhos para todas as pessoas. E esse vai ser também um dos assuntos que eu vou conversar mais para frente com vocês, sobre infertilidade. Deus não promete filhos nem casamento para todas as pessoas. Mas as mulheres solteiras também têm como viver a feminilidade que Deus projetou. Nas escrituras nós temos várias informações que nos ajudam a entender o que é isso, o que é essa feminilidade. Quando a gente vai em 1 Coríntios 7, 32 ao 34, Paulo está ali explicando que a mulher casada, ela cuida do marido. O foco dela, o primeiro ministério dela é a sua casa, o seu marido. E a mulher solteira, ela tem mais disponibilidade para cuidar das coisas do Senhor. Todos nós devemos viver para glorificar ao Senhor. Só que a mulher solteira, por não ter esse ministério de esposa, ela tem esse ministério, ela continua dentro do ministério da obra do Senhor, de fazer Cristo conhecido, de ir fazer discípulos, assim como o homem também tem esse propósito, tá? Então, a identidade de cada uma de nós, mulheres, sendo nós casadas ou solteiras, nossa identidade, ela está em quem nós somos em Cristo. Nós somos salvas, nós somos compradas pelo sangue de Cristo e essa é a coisa mais importante que existe ao nosso respeito. É nisso que deve estar baseada a nossa identidade e não na nossa situação civil, casadas ou solteiras, tá? Isso não é o principal. Então existem muitos textos nas escrituras que falam sobre características de mulheres, características positivas, o que seriam mulheres que glorificam a Deus, e também características negativas. Às vezes, para nós explicarmos alguma coisa, definirmos alguma coisa, nós vamos precisar dizer o que não é aquela coisa. E a Bíblia fala sobre isso quando fala sobre feminilidade, sobre ser mulher. A Bíblia várias vezes vai nos dizer que a mulher X, Y, Z, ela não agrada ao Senhor, o comportamento dela não é bom, o comportamento dela é vergonhoso. Nós temos muito essas informações em Provérbios, vamos falar nelas já já. Primeiro eu quero que a gente vá para 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, e nós vamos olhar algumas características da feminilidade que estão nesse texto de 1 Pedro. Então vamos lá. 1 Pedro 3, primeiro verso 1 e 2. Igualmente, vocês esposas, e aí é interessante a gente olhar para essa palavra igualmente. A que ela se refere? E aí se nós pegarmos o texto mais para cima, né, o segundo capítulo de Pedro, nós vamos observar que está falando sobre Cristo. Vou ler aqui um pedacinho para vocês para entender o contexto. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. E aí ele vai entrar no texto que eu quero. Igualmente, vocês esposas. Então, esse igualmente está se referindo a Cristo. Cristo é o padrão, engraçado, né, de feminilidade? Cristo é feminino? Não. Cristo é o padrão de caráter, tanto para as mulheres quanto para os homens. E a Bíblia, lógico, vai diferenciar algumas características que devem ser notadas nas mulheres e outras nos homens. E aí vamos ver então quais são essas características das mulheres. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas, cada um ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra,
seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então aqui nós vemos características da feminilidade para a mulher casada. Sim, ela deve ser submissa ao seu marido. Mas o que significa isso? Não precisamos ter medo dessa palavra. Na verdade, a submissão é uma proteção que Deus nos dá. A submissão, ela não é algo que parte de um marido. A submissão parte da disposição de coração da esposa, de se colocar embaixo da proteção do seu marido. Deus cria as lideranças para a proteção da gente. Então, a esposa submissa é aquela que tem um coração disposto a se colocar embaixo da liderança do seu marido. Por quê? Aqui no trecho a gente vê Pedro falando que esse comportamento honesto, cheio de temor, ele serviria inclusive para dar um bom testemunho, para de repente alcançar aí o coração desse marido e o Senhor salvá-lo. Mas cheio de temor de quem? Cheio de temor do Senhor. Então a esposa que agrada a Deus na sua feminilidade é a esposa que teme e ama ao Senhor acima de todas as coisas. O amor ao Senhor e o temor ao Senhor é que vai nos fazer nos submeter ao nosso marido. Na verdade, a nossa primeira submissão, a submissão do nosso coração é em primeiro lugar ao nosso Senhor, ao Senhor Jesus Cristo. Quando eu amo ao Senhor e me submeto primeiramente a Ele, aí eu vou entender o que é a submissão ao meu marido e vou ter essa disposição de coração. Então esse ponto seria para as mulheres casadas. Mas o trecho continua. Aqui o verso 3. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças no cabelo, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E aqui Pedro não está dizendo que é pecado usar tranças, joias de ouro, é pecado você se arrumar. Não é esse o ponto. Até porque em outros trechos das Escrituras nós vemos mulheres que tinham adereços e eram mulheres belas, e não é esse o problema em si. O problema é o valor da beleza exterior em detrimento da interior, do ser interior, que é algo que Deus dá muito mais valor. Como é que nós manifestamos a nossa feminilidade bíblica? Quando nós temos um espírito manso e tranquilo. E mais para frente vai dizer, sem temor nesse ponto de quê? Sem temores, sem medo de nada, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus que está no controle de absolutamente todas as coisas. Então o que a feminilidade bíblica é um valor muito maior no ser interior, no espírito manso e tranquilo, do que na aparência física. Você pode ser uma mulher que gosta ou não de usar saia, gosta ou não de usar batom, gosta ou não de usar uma joiazinha, uma bijuteria, uma coisa. Não é esse o ponto principal que vai te fazer mais ou menos feminina, mas é um espírito manso e tranquilo. E isso é de grande valor diante do Senhor. Provérbios 11, 22 vai dizer que como joia de ouro em focinho de porco é a mulher bela que não tem discrição. Ou em algumas versões que não tem juízo. Ou seja, de nada adianta uma beleza, uma roupa de saia cor-de-rosa, mas que não tem o espírito manso que Deus valoriza e que traz glória a Ele, que dá um bom testemunho. Então, o mais importante é o que há dentro do nosso coração, nosso ser interior. O livro de Provérbios ele vai falar muito, vai fazer muito essa diferenciação do que é e do que não é a mulher que agrada a Deus. A gente sabe da mulher de Provérbios 31, a gente não vai entrar profundamente nela, mas lá nós temos várias características de caráter e que nada mais são do que características que o nosso Senhor Jesus também nos ensinou. A mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher que serve, ela é uma mulher que ama a sua família, ela é uma mulher inteligente, ela trabalha, ela se veste bem, ela ensina, mas ela faz tudo isso em amor ao próximo, em amor a Deus, em amor ao próximo. A beleza e a formosura são vãs
mas o temor do Senhor é o que vai marcar a vida dessa mulher. E por outro lado, o Provérbios vai dizer também das mulheres que desonram o Senhor, que são as mulheres briguentas, as mulheres indiscretas, as mulheres adúlteras, mentirosas. Então essas todas são características de feminilidade que não agradam, aliás, não são as características de feminilidade que Deus ensina, são características do que não agrada ao Senhor. Lembra que eu falei que algo pode ser definido também pelo que não é? Então essas são as coisas que não agradam ao Senhor, são as coisas que nós devemos mortificar em nós e devemos investir nesses traços, nessas características que nos fazem mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Isso é a feminilidade bíblica. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a cada vez mais crescer nessas características. Olá, eu sou a Larissa Ferraro e eu sou conselheira bíblica e eu escrevi o livro Mulheres e Sexo. E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que o livro trata. Da onde partiu, na verdade, eu vou iniciar falando sobre isso. Da onde partiu o meu interesse por escrever, por ensinar, por falar desse assunto? Partiu do fato de o mundo estar falando muitas coisas, o mundo, onde você anda, a cultura ao nosso redor, você escuta, você tem apelos sexuais, você tem muita informação em filmes, em séries sobre o sexo de uma maneira que é contrária ao que a Escritura, que as Escrituras nos ensinam. Mas, infelizmente, dentro das igrejas, nós não temos muita informação. E isso é particularmente verdade quando nós falamos do público feminino. Existe um certo tabu da mulher falar sobre esse assunto e a gente muitas vezes também percebe um pouco de desequilíbrio, ou se fala de uma maneira leviana, até vulgar, ou se fala coisas que não são verdades, como, por exemplo, que o sexo seria somente para a procriação, não é isso que as Escrituras ensinam. Então, o que eu procurei trazer com esse livro? Eu procurei mostrar que existem muitas mentiras. O subtítulo do livro é Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam. Então eu procurei explicar como é que o inimigo, que é o líder desse mundo, como é que ele nos engana, quais são algumas das mentiras que nós acreditamos sobre esse assunto, quais são as verdades bíblicas que derrubam essas mentiras. Esse é um livro que fala não somente do ato em si, mas é um livro que fala sobre casamento, fala sobre graça, fala sobre perdão. É um livro que vai falar muito, grande parte do livro vai tratar sobre o coração. O que é o coração biblicamente? Quem nós somos? Como é o nosso ser interior? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Então eu vou explicar de onde vêm os nossos comportamentos, por que nós agimos de determinada forma, qual é a importância das nossas crenças para todos os nossos comportamentos, inclusive o casamento, o relacionamento sexual. Então é um livro que ele vai muito além de tratar somente do ato. E a linguagem é uma linguagem baseada nas Escrituras. Não precisa ter preocupação, pode ser lido por jovens, pode ser lido por pessoas solteiras. É um livro que busca trazer o que as Escrituras ensinam sobre esse assunto. Então esse é um pouquinho do que fala o livro Mulheres e Sexo. E para adquirir, você pode entrar no meu site, larissaferraro.com. Lá também é o blog, tem vídeos, tem bastante informação, outras informações. E tem a parte da loja, onde você pode comprar o livro impresso, e tem um link para você acessar o Amazon, onde tem o e-book, e o The Pilgrim, onde tem o audiobook. Então o livro está disponível aí nesses três formatos: o livro impresso, o audiobook e o e-book. Tá certo? Então que Deus abençoe vocês, e se forem adquirir o livro, lerem, marquem nas redes sociais.